Cumprimentamos a todos, irmãos e amigos, com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que temos recebido do Senhor de estarmos em sua casa, louvarmos o nome do nosso Deus e também sermos alimentados por sua palavra, recebermos este pão vivo que desceu dos céus, para que a nossa vida seja pelo Senhor exortada, edificada e consolada. Amém? Nós vamos abrir o culto lendo o Salmo 47. Salmo 47, nós vamos ler todos juntos. Diz assim: Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Louvado seja Deus, nós vamos orar ao Senhor. Senhor amado, nos colocamos em tua presença, louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito a nossas vidas, nós glorificamos o teu nome. Sobre nós está o teu cuidado e nós te glorificamos, a tua misericórdia. Temos de perto sentido a tua presença, que nos guarda, que nos orienta, cuida da nossa vida e nós glorificamos o teu nome. Confiamos e cremos em tua palavra, pois tu nos dizes que estaria conosco, tu nos disseste que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor reina por toda a eternidade, e tem estado junto de nós, nos guiando, louvado seja o teu nome. Neste momento nós queremos colocar a nossa vida em tua presença, nos apresentando diante de ti, como filhos amados, que estão diante do Senhor para louvar, para glorificar o teu nome, agradecendo pelo Senhor presente em nossas vidas, pelo cuidado de Deus sobre nós. Nós te glorificamos, receba os nossos cânticos, receba toda a adoração. Amém. E nós clamamos ao Senhor, dependendo somente de ti, pedimos: Senhor, venha ao nosso encontro. Tu és conhecedor do nosso coração, de toda necessidade, e não há, ó Deus, luta, não há dificuldade que o Senhor não possa operar. Por isso nós colocamos tudo aos teus pés, descansamos, aguardamos em ti e pedimos ao Senhor a tua bênção sobre o teu povo. Receba toda a adoração, repreendemos a obra do inimigo em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Deus, opere em nossas vidas para a glória do teu nome. Nós oramos, nós pedimos todas as coisas no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor com o melhor que nós podemos oferecer ao nosso Deus. Amém. Só tu és, todos
dirão que és tu, sim, és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos, para adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, que és tu. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo somente poderoso, santo somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso, santo somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós clamamos, o Senhor ouve a nossa oração. Louvado seja Deus, que a palavra de Deus nos mostra que quando o templo foi consagrado, Salomão em sua oração dizia: Senhor, quando o teu povo levantar as suas mãos e clamar a ti, ouve tu dos céus. E o povo se aproximou de Deus nos momentos de necessidade. O povo clama ao Senhor e Ele ouve, Ele responde a nossa vida. Glória a Deus. Tu és para mim um alto refúgio, tu és para mim uma torre bem forte, és minha justiça,
Glória a Deus. Provérbio 18 diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em um alto refúgio. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. E eu correrei para ti, correrei, em teus braços me esconderei, debaixo da sombra de tuas asas eu me refugiarei. Tu és meu refúgio. Tu és meu refúgio. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Nós Glória temos ao em teu Deus nome, Jesus. o nosso socorro. Louvado seja Deus. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado é do coração dos fracos, do grito dos fortes e dos lábios de muitos. Eu ouço a canção por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações e em toda a criação. Grande Deus, louvado é. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado é do coração dos fracos, do grito dos fortes e dos lábios de muitos. Eu ouço a canção por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, em toda a criação. Grande Deus, por toda eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações e em
seja o teu nome, Glória a Senhor. Deus. Louvado seja o teu nome por toda a eternidade. Tu és digno, Te engrandecemos. Glória ao teu nome, Senhor. Santo, santo és tu. Bendirei ao Senhor para sempre. Confiarei nele enquanto eu viver. Me livrou de todos os temores. Meus pés sobre a rocha ele firmou. Não temerei. Eu não temerei. Sempre louvarei. És meu refúgio, fortaleza, meu abrigo e o meu libertador. Torre forte, meu socorro bem presente nas tribulações. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Tu és o nosso socorro. Tens-me feito bem, sempre louvarei. És meu refúgio, fortaleza, meu abrigo e o meu libertador. Torre forte, meu socorro bem presente. És meu refúgio, fortaleza, meu abrigo e o meu libertador. Torre forte, meu socorro bem presente nas tribulações. És meu Aleluia. fortaleza. Santo é o teu nome, Senhor. Te exaltamos. Tu és o nosso socorro, Senhor. Meu abrigo, Glória a Deus. meu libertador. Torre forte, meu socorro. Aleluia. Tu és meu refúgio. Glória a Deus. Confiamos em ti, Senhor. Tu és maravilhoso. Tens-me feito bem, sempre louvarei. És meu refúgio, fortaleza, meu abrigo e o meu libertador. Torre forte, meu socorro bem presente. És meu refúgio, fortaleza,
feito bem, te louvarei. Tu tens me feito bem, te louvarei. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa fé não está no homem, porque a nossa confiança não está naquilo que os nossos olhos alcançam, mas nós confiamos na palavra de Deus, onde o Senhor diz: o justo jamais será abalado. Ele não teme más notícias, mas ele está confiando no Senhor, ele confia no Senhor. O Senhor é o nosso socorro, sempre presente nas tribulações. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o
me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me O Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência ao Senhor. Te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Queremos dar ao Teu nome toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade, ações de graças ao Senhor, o Criador dos céus e da terra, que reina sobre tudo e sobre todos. Te exaltamos. Senhor, receba estes louvores, que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. E nós confiamos em Ti, ainda que sejam más as notícias, ainda que tenhamos que enfrentar as lutas no nosso dia a dia, nós confiamos que temos o Senhor como o nosso socorro, que o Senhor se coloca como esta torre forte, para onde aquele que conhece o Senhor se dirige, busca socorro em Ti, e em Ti sabemos que somos guardados, somos protegidos. Louvado seja o Teu nome. Senhor amado, nós clamamos a Ti, fala conosco pela Tua palavra, e que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, a nossa esperança esteja totalmente colocada em Ti, e que o Senhor nos edifique. Nós clamamos a Ti, pedimos todas as coisas e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Provérbios 1:33 diz: mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Aquele que confia no Senhor pode descansar, pode confiar no Senhor, porquanto haja mal, ainda que haja mal, o Senhor guardará aquele que confia nele. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Naum. São 3 capítulos, um livro bem curto, mas que Deus nos mostra que Ele não falha, que Ele realiza todo o seu querer. E a palavra que Ele pronuncia não volta vazia, mas Deus realiza. E, sobretudo, Deus guarda aqueles que confiam nele. Naum, a partir do verso 1, diz: sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo,
e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Aqui nós vemos Deus falando através do profeta Naum, dando uma sentença contra Nínive. As primeiras palavras do profeta são sentença contra Nínive, ou na versão revista e corrigida, peso de Nínive. Na Bíblia hebraica diz profecia sobre Nínive. Então as primeiras palavras deste livro, o profeta dizendo: Deus não vai poupar Nínive. Deus trará juízo sobre Nínive. E por que nós temos então no livro aqui de Naum uma palavra direcionada a Nínive? Nós encontramos nos profetas no Antigo Testamento, em sua grande maioria, a palavra de Deus em relação ao povo de Israel. E alguns profetas também anunciam o juízo de Deus sobre nações inimigas. Mas eles falam muitas vezes sobre a esperança de Israel, eles falam sobre os pecados que Israel cometeu e que o povo de Israel deveria se voltar ao Senhor. E também eles anunciam o juízo contra determinadas nações, como Babilônia, como os Edomitas, como o Egito. E aqui também nós temos contra Nínive. Mas somente nós vemos em Naum e no livro de Obadias uma palavra dirigida especificamente contra as nações. Naum fala sobre Nínive, o reino da Síria, e Obadias fala sobre os Edomitas, o reino de Edom, descendentes de Esaú, que não ajudaram Israel e sempre eles se alegravam quando Israel sofria. Então Deus diz, não vai passar. A palavra de Deus, nos primeiros versos que nós vemos aqui, dizendo que Deus é vingador, que Deus, Ele não deixa de culpar aquele que de julgar aquele que é culpado. Mas então nós vemos um grande reino, a Assíria. E não somente naquele tempo, mas em toda a história nós vemos que a expansão de um domínio de um reino, sua expansão territorial, ou sua expansão também sobre os homens, a expansão de seu domínio sobre os homens, não somente da Assíria, mas todos os reinos, inclusive nós vemos nos dias de hoje, nós podemos ver, quanto mais poder uma nação tem, mais ela quer ter poder. Quanto mais eles conseguem, mais eles querem ter. E nações pobres são subjugadas. Nações que não têm condição, muitas vezes deveriam receber o socorro, mas continuam ainda assim sendo destruídas, continuam ainda assim sendo dominadas, saqueadas, assim como a Síria fez neste momento. Não falo só especificamente sobre contra Israel, mas todas as nações. A Síria foi um grande reino naquele período, mas Deus falou: eu vou julgar a obra de vocês. E por isso que o nosso socorro não está naquilo que nós podemos ver, o nosso socorro não está nos homens, não está na maior nação, no maior governo, o nosso socorro está no Senhor. A igreja de Cristo, o povo de Deus, crê que sobretudo o Senhor está sobre as nossas vidas. Naum 2 e 3, Naum capítulo 1, versos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Como eu disse, é uma sentença contra Nínive. E nós sabemos pela palavra de Deus que Nínive arrependeu-se do seu pecado.
Ouvimos recentemente a pregação com o pastor Fábio e nós vemos que o livro de Jonas nos mostra da seguinte forma que Deus anunciou que destruiria aquela cidade e envia Jonas àquela cidade para que a cidade pudesse se arrepender do seu pecado. E aqui é o que a palavra de Deus nos fala: o Senhor é tardio em irar-se, porque Deus já poderia ter destruído por volta do ano 760, mas aquele povo se arrependeu e Deus perdoou. E Deus teve misericórdia, por isso que a palavra de Deus nos mostra, o profeta dizendo, Deus não destruiu, Deus não aniquilou aquela cidade, como se eles não tivessem recebido a oportunidade. Eles receberam a oportunidade e Deus teve misericórdia. E Deus naquele momento não destruiu, mas perdoou. Mas aqui o Senhor também está dizendo, Ele jamais inocenta o culpado. Aqueles homens, como Ele mesmo diz, existem milhares de vidas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Existem pessoas inocentes que não podem ser consumidas, mortas, porque eles não sabem. Mas então aqueles que têm conhecimento deveriam se arrepender. E foi o que aconteceu, mas Deus diz, eu não vou inocentar o culpado. E ao mesmo tempo nós sabemos que Deus também não julga o inocente, Ele não condena o inocente. Quando Deus também vem até a terra e se encontra com Abraão dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede também por aquela terra. Abraão intercede pelo pecador, pelos pecadores. Ainda que tivesse o seu parente Ló, ainda que tivesse seu sobrinho ali, ele intercede por aquela cidade, para que Deus tenha misericórdia, porque ele conhecia Deus e sabia que Deus destruiria. E ele fala, Senhor, se houver 50 justos, o Senhor vai destruir o inocente junto com o culpado? E Deus falou, por amor aos inocentes eu não farei isso. E então na oração de Abraão, no seu pedido a Deus, ele vai diminuindo, e Deus disse, se tiver até 10 justos ali, ele não iria destruir. Mas nós vemos que Deus só livrou Ló. Mesmo a esposa de Ló morreu ali, os genros de Ló ficaram ali, somente Ló e suas filhas saíram daquela terra. Então a palavra de Deus nos mostra que os homens muitas vezes se esquecem de Deus. Então nós temos, eu citei Gênesis 18, mas veja Gênesis 6. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No início, nós já vemos Deus mostrando e falando, o homem não quer se aproximar de Deus, o homem, o seu coração está sempre distante de Deus, e Deus então separa Noé, uma família que estava preservando o nome do Senhor e preservaria a vontade de Deus, uma semente que não era corrupta, mas foi salva por Deus. Mas então em todo momento Deus nos mostra que os homens se afastam do Senhor, mas Deus ele é tardio. Deus é misericordioso e é necessário que os homens se aproximem de Deus, que os homens busquem a Deus. A palavra de Deus também nos mostra Jesus dizendo, olha, os ninivitas, eles se arrependeram daquele pecado e por isso Deus não consumiu aquela nação. Mas o que nos mostra a história, pela palavra de Deus, em 760 Jonas vai e aqueles homens se arrependem. No entanto, aquele arrependimento durou somente naquela geração. A próxima geração não aceitou e não recebeu a instrução do Senhor. Como nós vemos a palavra de Deus nos mostrando, olha, vocês vão dizer aos seus filhos, Moisés dizendo em Deuteronômio 6, vocês vão ensinar aos seus filhos o temor do Senhor. Mas no povo de Nínive, eles não tiveram este mesmo fundamento. Eles poderiam ter passado o conhecimento do Senhor aos seus descendentes, mas não. Novamente o povo começou a ser um povo que buscava a idolatria,
que era um povo que a sua crueldade era conhecida, a sua maldade, como nós vemos no livro de Naum. O que Deus está falando aqui pelo profeta, Naum 2, quando ele diz, eu vou destruir essa cidade, Naum 2:11, onde está agora o covil dos leões e o lugar do pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhotes, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítima as suas cavernas, e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Qual é o contexto aqui? Como nós dissemos, Nínive, ela já havia se arrependido do mal que Deus disse que ia julgar aquela terra, mas novamente era o grande império daquele momento. Sobre Nínive, o que nós podemos dizer? Uma grande cidade, Jonas 3 dias de caminhada, é o que diz lá, Jonas 3, versículo 3. Eram 3 dias de caminhada. Uma cidade muito grande. Ela veio a se tornar a capital do Império Assírio. Inicialmente a capital era Assur, mas depois Nínive passa a ser a capital deste império. E Nínive, há relatos de até 2.500 anos que surge Assírio, esse Império Assírio, 2.500 antes de Cristo. Mas era um povo que ainda assim era dominado por outras nações, mas em 1300, por volta do ano 1300 a.C., Nínive se torna uma nação independente, e ela começa a ser uma nação bélica, guerreira. E nós vimos aqui Deus falando, através do profeta, olha, como leão, é uma linguagem figurada que ele fala a respeito de Nínive, um leão que tem os seus leõezinhos e que pegava inúmeras presas, estrangulava, e o seu covil estava cheio de presas, de vítimas, de cadáveres. E o que nós temos a história nos dizendo? Este período do império, por volta do ano 1000 até a decadência em 612, então, mais ou menos do ano 1000 a.C. até 650, Nínive era a maior nação do mundo conhecido. E segundo nós vemos aqui, Deus falando, eu não tenho suportado a maldade de Nínive, eu não tenho suportado a forma como ele é violento. Nós vemos alguns versículos aqui, o que nós podemos ver, Deus falando a respeito de Nínive. 1:11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. 3:1. Ai de ti, cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e roubo, que não solta a sua presa. Verso 4. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Deus estava profundamente indignado com Nínive. Então nós vemos como este povo era mau. Mas temos também até história, trazendo alguns relatos, história secular, dizendo a respeito de Nínive. Como nós dissemos, o maior império daquele momento. Alguns historiadores descrevem o exército assírio como uma máquina militar imparável. Ele é considerado o primeiro exército profissional da história. Não era o caso de um povo, o seu rei dizer, olha, nós precisamos guerrear contra tal nação, não. Então, os agricultores, os pastores, ou qualquer outra profissão, eles se ajuntavam para guerrear. Não, o Império Assírio formou um exército em que os homens eram pagos exclusivamente para ser do exército, homens profissionais para matar, para destruir. O primeiro império, então, que começou a utilizar homens simplesmente para batalhar. Aí eles colocam assim, a sua fama é conhecida
pelas excelentes táticas e estratégias de isso aqui é um relato de historiadores, estratégias de batalha pela utilização de armas de ferro. Enquanto todos estavam usando o bronze, as nações que possuíam e dominavam o bronze, eles já estavam no ferro, que era muito mais forte do que o bronze, e pela brutalidade com a qual tratavam os seus adversários. Então nós olhamos para a palavra de Deus, não somente Israel, mas todas as nações que a Síria estava conquistando, e Deus falou: eu não suporto ver a maldade em vocês, eu não tenho suportado, porque no momento que vocês estavam pecando, eu enviei um profeta para que vocês se arrependessem, eu enviei alguém para dizer: deixe este caminho do mal, e vocês naquele momento deixaram, mas após alguns anos vocês voltam para esta mesma vida. 760 Jonas vai a Nínive. No ano 700, Senaqueribe, o rei da Síria, já havia conquistado, assim como antes seus pais. Ele diz a Ezequias: nós já conquistamos tudo. Qual foi o rei que parou diante de nós? Senaqueribe fala da seguinte forma a respeito da Babilônia. Antes dos médios e os babilônios vencerem a Síria, ele fala a respeito da Babilônia: nós pavimentamos estrada com os corpos dos babilônios. E ele dizia: eu me orgulho de ter feito com que Ezequias trancasse as portas de Jerusalém e todas as cidades ficassem cercadas. E Deus está dizendo: eu não suporto a maldade em você. Então a palavra de Deus nos mostra Naum, o profeta, dizendo: Deus não vai deixar com que o pecado permaneça. Deus não deixa de julgar aquele que é culpado. Então muitas vezes nós estamos preocupados, dizendo: estamos em lutas, estamos em dificuldades. Deus não deixa de julgar aquele que está contra a nossa vida, daquele que está se levantando contra o servo e a serva de Deus, porque o Senhor é o nosso socorro. Naquele momento, então, nós temos a vida de Senaqueribe se levantando ferozmente contra Israel. Naum já é um outro momento em que, na verdade, nós temos Senaqueribe contra Ezequias. E depois, quando morre Ezequias, vem o seu filho Manassés, e a Síria ainda assim se levanta contra o rei Manassés. Mas aqui a profecia é um pouco depois, por volta do ano 650, e a queda da Síria é em 612 a.C. Mas Deus está dizendo: eu vou julgar os povos, eu vou julgar as nações. Deus não aceitava que ele continuasse agindo desta forma. Ele foi um homem que fez tantas coisas, e diz a história que ele construiu um palácio em Nínive, que ele transportou a capital de Assur para Nínive, e ali ele construiu o seu próprio palácio, e o nome do palácio dele era Palácio Sem Rival. Senaqueribe construiu um palácio e disse que este palácio chamaria o Palácio Sem Rival. Ninguém iria rivalizar com ele, porque ele era o grande império do momento. E também nos mostra a história dizendo, assim como a palavra de Deus em 2 Reis, que os assírios, os seus súditos, o povo, chamavam o rei Senaqueribe, rei dos 4 cantos da terra, ou seja, o maior rei do universo. 2 Reis, quando ele manda mensageiros a Ezequias, ele fala aqui, 2 Reis 18, 19, Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Então ele está dizendo aqui, como é que eles chamavam o rei da Síria? Sumo rei, ou seja, o maior rei, o rei do universo. Para eles, Senaqueribe era o maior de todos. E ele estava então não somente confrontando a Ezequias, ele estava confrontando não somente um servo de Deus, não somente o povo de Deus, mas ele estava afrontando o próprio Deus. Quando ele diz: olha, quem são os deuses das nações? Nós acabamos com tudo, nós passamos por cima de tudo. E aí ele ainda, nós vemos Rabsaque em nome de Senaqueribe desafiando a Ezequias, dizendo: eu formei um exército, eu sou poderoso, ninguém pode comigo, eu estou assalariando os homens para serem os melhores guerreiros. E ele fala da seguinte forma no verso 23,
Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Ele estava afrontando, dizendo, olha, aceita esse desafio. Eu estou com o meu exército aqui, você tem o seu, e se você tiver 2.000 cavaleiros, eu te dou os cavalos, porque eu vou acabar com você, eu vou te destruir. E aí então nós vemos a palavra de Deus, quando Ezequias chega diante de Deus, diante do profeta Isaías, dizendo, olha o que ele tem falado, segundo Reis 19, a partir do 14, segundo Reis 19, a partir do 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele já estava afrontando o Deus vivo. Muitas vezes, quando nós temos passado por lutas, quando as pessoas nos afrontam, eles não estão afrontando o homem, o servo de Deus, eles estão afrontando o Deus que está sobre a nossa vida. Então nós temos que, assim como Ezequias, como ele disse ao povo, e também não dirigiu sequer uma palavra a Senaqueribe, ele disse somente diante de Deus. Nós temos que ir, como nós cantamos neste culto, diante do Senhor, dizendo, Senhor, Tu és o meu refúgio, Senhor, eu vou correr para Ti, Senhor, na oração é que está a minha paz, não está na minha força, não está naquilo que eu posso tentar resolver, Senhor, está em Ti a minha confiança, somente em Deus. Senaqueribe, a Síria, era um tremendo exército, irmãos, olhando com os olhos humanos, todos temeriam, e foi o que naquele momento os servos de Ezequias dizem para os embaixadores de Senaqueribe, não fale na língua que o povo conhece, não fale em judaico, fale em aramaico, nós entendemos o aramaico. Ele falou, você acha que eu estou falando somente para vocês ou para o rei Ezequias? Eu quero que todos tremam, eu quero que todos ouçam, e o coração desses homens se derreta. Mas Deus depois responde a Ezequias dizendo, não é contra ti, não é contra ti, Ezequias, ele tem falado contra mim, mas o Senhor então nos mostra, veja que nós temos as passagens dos salmistas dizendo como Deus responde em relação àqueles que confiam nele, que ele é o rei não somente de Israel, ele é o Senhor não somente de Israel, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei sobre todas as coisas. Salmo 22, verso 28, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. O Salmo 46 e 47, que nós lemos, 46, bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 47, batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. 7. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Nós vemos aqui o salmista dizendo que Deus não reina somente sobre Israel. E no momento que aquele homem está com o seu exército,
trazendo pavor, trazendo medo em toda aquela circunstância para o povo de Israel. Deus está dizendo: eu sou rei sobre todas as coisas. E nós vemos então a profecia de Naum está após esse período já, mas Deus dizendo: eu vou julgar Sinaqueribe. Voltando a 2 Reis, verso 20, a resposta de Deus através de Isaías. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses aos montões de ruínas as cidades fortificadas. Então aqui Deus falando a Ezequias a resposta que estaria dando ele ao rei Senaqueribe, dizendo: olha, você está afrontando o Santo de Israel. E Deus mesmo disse: não somente o reino do norte, que foi conquistado pela Assíria no ano 722, mas todas as outras nações, Deus disse: eu que planejei que você executasse tudo isso. Mas agora, Deus está dizendo: eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Como nós vemos a palavra de Deus em Naum 1:11. Se levantou contra Deus um mau conselheiro, alguém que estava contra o Senhor. Mas o Senhor é o nosso socorro. E no Senhor está a nossa vitória. Não está em nós confiarmos em homens, não está em nós confiarmos no nosso braço. Ezequias mesmo responde dessa forma, em 2 Crônicas 32. Que é a mesma passagem que ele está falando contra o rei da Síria. Ele fala assim ao povo, 2 Crônicas 32:7, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, o braço humano, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. A esperança de Israel não estava, então, no exército, porque o exército do assírio era muito maior. A esperança de Israel não estava no braço humano, na capacidade. Era um exército tremendamente forte e sanguinário, que Deus estava contra. Mas ele falou: nós temos um maior conosco. E esta é a esperança do cristão. Nos momentos que nós temos enfrentado toda a luta que nós temos vivido, nós temos a certeza: há um maior conosco. É o rei de toda a terra, é o rei de todas as nações. Ele está sobre a nossa vida. Então, por mais que as nações bramem e se perturbem, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor está sobre a nossa vida. E é por isso que nós temos esperança. Olhando para o que nós temos enfrentado hoje, nós não dizemos que não é uma luta, é uma grande luta. É um inimigo, ali era um inimigo visível, tremendamente forte contra Israel. E daí Ezequias fala: não olhe para o braço humano,
Não olhe para a força humana, há um maior conosco, o Senhor. Hoje nós temos um inimigo que nós não vemos. Sim, nós temos as nossas lutas que são contra as potestades do inferno, que também não vemos, muito forte, e nós não olhamos então para isso, mas olhamos para o Senhor. Há uma enfermidade terrível assolando o mundo, e nós não olhamos para governo, nós não olhamos para a ciência, nós não olhamos para a nação mais poderosa que pode fazer. A esperança do cristão está no Senhor, não está no braço humano. Há um mais forte que está conosco, o Senhor nosso Deus, o Santo de Israel. Por que então nós temos Naum registrando uma profecia sobre a queda de um reino poderoso? Porque Deus está mostrando ao seu povo: vai acontecer, e vocês vão confiar que o Senhor é maior do que todo o reino, é maior do que toda a nação, e por isso nós vemos o registro de uma profecia a um povo que era contra o povo de Deus, para que quando acontecesse, o povo olhasse, Deus já tinha nos dito que Ele julgaria, Deus já tinha nos dito que não deixaria impune o pecado destes homens. Muitas pessoas hoje se socorrem, assim como Senaqueribe se socorria em construções, em fortificações, em exército, em tudo aquilo que ele estava realizando. Na sequência da história de Naum, no capítulo 3, o profeta está dizendo a Nínive: vocês estão querendo se comparar a Noamon, que é a cidade de Tebas no Egito, que foi também capital do Egito, que foi também um grande império. E ele falou, eles também confiavam nos seus exércitos, eles também confiavam nos seus palácios, eles também confiavam no socorro humano, eles também confiavam nos rios que os cercavam, no mar que os cercava. O que está dizendo Naum 3, eles estavam confiando nisso, mas também foram destruídos. E da mesma forma haverá destruição para Nínive e para todo aquele que põe o seu socorro no homem, que põe o seu socorro nas circunstâncias que os seus olhos têm visto. O nosso socorro está em nome do Senhor. Nós sabemos sim que as notícias não são boas, mas nós não vamos temer, nós vamos fazer aquilo que compete a nós, mas nós confiamos no Senhor, porque nós fomos comprados por um alto preço, porque nós não somos de nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor, guardados pelo nosso Deus. A nossa capacidade pessoal não nos levará à vitória. A nossa ciência não nos levará. A nossa força para conquistar, a nossa força para enfrentar, não nos levará à vitória. Aquilo que nós conquistamos, a nossa confiança não está em governo, não está no nosso governo municipal, estadual, federal, não está na nação que é mais forte do que nós. A nossa confiança está no Senhor, porque Deus mesmo disse, eu julgarei esta nação. Mas Ele diz no início do capítulo, deste livro de Naum, o Senhor é bom. O Senhor é um refúgio para aqueles que confiam nele. E por isso que nós não estamos firmados em nosso próprio ânimo, nós não estamos firmados em nossa própria força, mas o Senhor é a nossa força. Vamos ler lá Naum 1:7. Naum 1:7, quando ele está dizendo que ele reina sobre tudo, que ele virá e executará esta ordem, para que o povo confiasse que Deus não deixaria impune este pecado. 1:7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, não somente em relação ao que nós temos vivido nos dias de hoje, em tempos passados, outras pessoas, outros servos de Deus e também toda a sociedade todos já enfrentaram problemas como o que nós temos vivido. Só que em tudo isso o que nós podemos ver? A incapacidade humana. Ainda que haja ciência, ainda que ela procure e vá atrás, sim, nós aguardamos que com a vacina, com todo esse cuidado, se reduza essa mortalidade. Mas daqui a algum tempo, novamente pode vir algo. Mais uma enfermidade terrível.
Mas então os homens estão olhando um reino tão poderoso como a Síria. Estão procurando uma ciência tão poderosa, meios que podem trazer o socorro, o descanso para o homem, enquanto que todos deviam olhar, Deus é o Senhor de toda a terra. Se todos se colocarem diante de Deus, um dos pecados que estava sendo julgado aqui, nós vemos, Deus estava totalmente contra, não somente o que esse povo assírio fez contra Israel, mas o que ele fazia a todas as nações. Deus tem feito para todo o mundo o que Deus tem feito. É juízo sobre a terra, mas para o povo de Deus há o cuidado do Senhor, há o livramento de Deus, há a presença de Deus, há o descanso em Deus, há a certeza em Deus de que nós estamos sendo guardados, seremos guardados em todo momento, porque o Senhor tem sido esse refúgio a nós. Este cântico que nós vemos aqui, o Senhor é bom, em todo o tempo Deus é bom. Nós ouvimos o Dom Mui cantando, Deus é bom em todo o tempo Deus é bom. No momento que estamos passando por essa dificuldade, Deus continua sendo bom. No momento em que nós temos sido por Deus tratados, Deus continua sendo bom. Um pai é bom para o seu filho somente quando ele dá tudo o que o filho pede? Somente quando o pai dá tudo o que o filho quer? Quando o pai corrige, o pai não é bom? Quando o pai mostra a verdade, quando o pai ensina, o pai não é bom? O pai é bom? Sim, o pai bom. Aquele pai que é bom para o seu filho, pai e a mãe que ama o seu filho, ele é bom mesmo no momento da correção. Muitos não conseguem enxergar a Deus dessa forma. Quando Naum começa o livro dizendo, quem é Deus? A leitura para muitos, mas como é que pode? Um Deus vingador? Um Deus ciumento? Um Deus que se ira? Um Deus que diz que não vai perdoar? Ele já havia perdoado, ele já havia tido misericórdia, mas nesse momento Deus diz, sobre a culpa eu não passo por cima. Mas quando Deus fala, trarei o juízo, mas ao final Deus fala, eu sou bom. Deus é bom, o Senhor é bom em todo o tempo, mesmo quando os homens não têm reconhecido, Deus é bom. O Senhor é um refúgio em tempos de angústia. É dessa forma que Ezequias apresenta a Deus a oração. Senhor, este é um dia de angústia. Senhor, o inimigo está contra nós. Muitas cidades, segundo o relato, foram 46 cidades do Reino do Sul que estavam cercadas, que já haviam sido dominadas por Senaqueribe. E agora Jerusalém estava cercada. E Ezequias se apresenta diante de Deus em oração dizendo, Senhor, este é um dia de angústia. Nós temos vivido momentos que nos trazem angústia, nos trazem aperto. Chega diante de Deus, porque não é no momento que tudo está bem, não é no momento da bonança, não é no momento que tudo está bem que nós vamos dizer ao Senhor, Tu és o refúgio. É no momento que nós temos luta, sim, dizemos, Senhor, Tu és o refúgio. No momento que nós estamos em luta, como Ezequias, nós vamos dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu vou me socorrer em Ti. Não que Deus só seja o nosso Deus no momento da luta. Exatamente porque na sequência desse verso aqui, ele está dizendo, Deus conhece os que nele se refugiam. Deus conhece. É muito fácil para algumas pessoas lançar mão de todo tipo de socorro nesse momento. Dizem que, quando alguém está se afogando, se você jogar algo que não seja uma boia, mas uma bigorna, se a pessoa não vê, ela vai se abraçar aquilo. No momento da luta, muitos querem dizer, olha, peça por mim, olha, ore por mim, olha, busque socorro por mim. Então eles vão à igreja, eles vão a todos os outros lugares. Deus diz, eu não darei a minha glória a ninguém. Deus nos mostra de maneira muito clara, eu sei, o Senhor dizendo, eu sei aqueles que se refugiam em mim. Porque nós, no momento da alegria, dizemos, Senhor, Tu és tudo para mim. No momento da bonança, nós dizemos, Senhor, eu tenho prazer em estar em Tua presença. Senhor, eu tenho prazer em que minha vida, dia a dia, esteja diante de Ti.
No momento que a nossa família está bem, no momento que o emprego está bem, no momento que tudo está bem, nós estamos diante do Senhor dizendo: Senhor, receba todo louvor, receba toda adoração, porque a nossa vida é para te servir, é para te cultuar, pois tu és o nosso Senhor. Mas no momento também que nós encontramos aperto e dificuldade, nós somos como Ezequias. Nós devemos ser como Ezequias, nós devemos ser como o salmista, dizer: Senhor, Tu és o refúgio. Assim como diz Salomão no livro de Provérbios: Senhor, para Ti o justo vai correr. Não é um injusto, mas o justo, no momento que ele necessitar, ele vai correr diante de Ti. Ele vai para esta torre segura e vai ficar seguro, e vai ser protegido, e vai ser guardado, porque todo aquele que se levanta contra mim e a tua vida, se levanta contra o nosso Deus, porque o Senhor nos guarda como a menina dos olhos. É muito fácil as pessoas olharem para o Senhor somente no momento da dificuldade. Deus tem tido misericórdia. Deus, neste momento que nós temos passado por momentos tão difíceis, é momento que a igreja continua pregando e anunciando: o socorro está somente em Deus. O socorro está somente em Deus. O socorro não está nas nações. Como nós dissemos no início, as nações continuam querendo expandir o seu poder, continuam querendo dominar. A palavra de Deus nos mostra claramente que haverá um domínio sobre toda a terra, mas esse domínio é do anticristo. As nações, os homens, todos devem buscar socorro no Senhor. Então nós temos visto, e todas as pessoas têm tido a oportunidade, e através do nosso testemunho, de confiarem em Deus, de esperarem no Senhor, mas muitos não se aproximam do Senhor. Tudo está bem, o que as pessoas fazem? Vamos comemorar, vamos viver a nossa vida, vamos somente olhar para o dia a dia, aquilo que diz respeito a nós, que nos traz alegria, que nos traz contentamento. As pessoas não vão adiante do Senhor, como Deus mesmo disse ao povo de Israel, quando eles saíam do Egito em direção à terra de Canaã. Deus disse ao povo de Israel: vocês não vão oferecer os sacrifícios em qualquer lugar, mas vocês vão no lugar que eu ordenar. Ali vocês irão com a família de vocês, para se alegrarem diante da minha presença, disse o Senhor. Deus não é para ser buscado somente no momento da dificuldade, o que muitas pessoas não entendem, por não olharem para a palavra de Deus, porque Deus diz: no momento da tua alegria, leva a tua família na minha presença, no momento que tudo está bem, chega diante de mim e se alegra, cultua o meu nome com a tua família. É o que Deus ordenou a Israel quando estava para se estabelecer ainda. E a igreja é colocada como um lugar onde as pessoas devem vir para adorar ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, eu agradeço pela Tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha família. Mas quantos se esquecem de Deus no momento da bonança? Deus é sim o nosso alto refúgio, Deus é sim o socorro, bem presente na angústia, e esta fortaleza, mas porque em todo momento Deus está presente em nossa vida. Em todo momento nós temos nos apresentado diante do Senhor. O difícil é que muitas pessoas que estão muitas vezes ao nosso lado, estão próximos a nós, não compreendem que Deus conhece aqueles que se refugiam nele. A palavra de Deus nos fala, Deus falando através de Paulo a Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Nesse momento, Deus está dizendo: aquele que vai buscar refúgio no Senhor, aquele que conhece ao Senhor, aquele que entregou a sua vida ao Senhor. E nós temos este cântico de alegria e de vitória em nossas vidas. O Senhor é bom em todo o tempo. A igreja tem passado por momentos difíceis, assim como toda a sociedade, mas os nossos olhos não estão no governo humano, mas no governo de Deus. As nossas palavras não são de desespero e tristeza, mas são: o Senhor é o nosso socorro. As pessoas têm muitas vezes buscado refúgio, um busca na ciência, outro busca em governo,
outros acham que o seu braço forte pode vencer este momento. Nós vamos e buscamos o refúgio no Senhor, que é a nossa torre forte. Porque muitos não conhecem o Senhor, mas a igreja faz sempre nome do Senhor. Nós faremos sempre menção do nome do Senhor, que está sobre a nossa vida, não somente em relação ao momento que temos vivido, a pandemia, mas quais são as lutas que muitos têm enfrentado? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Saiba que Deus tem visto a tua vida, tem visto a minha vida, tem visto a nossa vida, e Ele é o nosso socorro. Nós devemos, como nós cantamos, buscar a Deus em oração, assim como Ezequias: Senhor, esse momento é difícil, Senhor, eu não consigo passar sozinho, mas não esmoreça diante do inimigo, não esmoreça diante das lutas, não diga nada diante do inimigo. Vá diante do Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é este socorro que nós aguardamos e temos nele a vitória. Que Deus possa renovar a tua vida. A esperança que Deus nos mostra aqui em Naum: eu não vou deixar de julgar, eu não vou deixar de condenar aquele que está em pecado. Mas também Deus mostra: aqueles que confiam em mim terão sempre um alto refúgio, terão sempre a vitória, terão sempre a esperança, porque o Senhor é fiel. Coloque a tua vida diante do Senhor, nós vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que nos guarde, nos fortaleça. Não é momento de nós esmorecermos, mas é de nós confiarmos no Senhor, porque nós temos o exemplo de Naum, onde o povo de Assírio ainda era um povo muito forte, mas Deus falou: eles vão cair, porque eu estou contra este povo que tem assolado. Muitos têm assolado o oprimido, pobre, aqueles que estão em dificuldade, e nós muitas vezes não temos este olhar. Deus está no seu trono, como nós lemos. Deus está reinando sobre as nações, e mesmo sobre ímpios Deus tem reinado, porque Ele fala: olha, até aqui você vai fazer, quando eu disser que não, não vai fazer. E que a igreja seja sempre este farol, seja sempre essa luz a mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos orar ao Senhor. Coloque sua vida diante de Deus, coloque a sua família, que Deus nos dê a vitória, amém? Senhor amado, nós bendizemos e exaltamos o Teu nome. Te glorificamos, Senhor, porque temos em Tua palavra a esperança da nossa vida. Sim, ó Deus, diariamente nós ouvimos de notícias que não são boas. Pessoas próximas a nós têm sofrido. A notícia que os governos nos trazem, muitas vezes, são palavras que não nos mostram esperança. Mas nós não estamos, ó Deus, atrás das palavras dos homens. Em Ti está a nossa esperança. Assim como nós vimos pela Tua palavra este povo tão forte, que se achava tão poderoso, que não temia ninguém, ele caiu e ficou como um testemunho que nunca mais se reergueu, porque o Senhor estava julgando essa nação. Nós temos a esperança em Ti, que nós somos guardados pelo Senhor, nós somos conduzidos por Deus. No mundo nós temos aflições, mas nós em Ti temos bom ânimo, porque Tu venceste o mundo. E sabemos que em Ti nós somos mais do que vencedores. Senhor amado, nós clamamos a Ti: renova a esperança, renova a fé, renova a alegria e o poder para servir ao Senhor. Nós clamamos a Ti. Não há em nós, Senhor, força, não há na vida humana força. Nós lemos e ouvimos pela Tua palavra assim: não confie no braço humano. Ezequias estava dizendo: eles têm somente o braço humano, e nós não confiamos em nosso braço, como Tu dizes, ó Deus, através de Moisés. Mas é o Senhor que está à nossa frente, é o Senhor que luta por nós. Nós não temos, Senhor, ó Deus, como homens que são imprudentes, ó Deus, nos colocado diante dessas circunstâncias, Senhor.
mas nós temos tomado todo o cuidado, feito tudo aquilo que está ao nosso alcance, como homens prudentes, mas nós fazemos, ó Deus, do Senhor o nosso refúgio, a nossa torre, Senhor. Como é bom saber que em Ti nós podemos correr para Ti, buscar em Ti este socorro, assim como uma criança que ao se sentir, Deus, muitas vezes com medo, se sentir insegura, ela sabe que pode buscar em seus pais essa segurança, ela vai para o colo do seu pai, da sua mãe, e em Ti está a nossa segurança, Senhor. Nós nos sentimos felizes em dizer: eu não posso, eu não tenho forças, mas eu busco em Deus, a minha esperança está em Deus. Quando eu sinto dor, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto que a luta é maior do que as minhas forças, eu vou dizer: eu vou a Deus, eu vou ao Senhor, o meu socorro. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós depositamos em Ti toda a nossa esperança. Nós clamamos a Ti: nos livra deste momento mau, Senhor, nos livra desta enfermidade, e não somente a enfermidade, Senhor, mas de toda circunstância, toda luta, Senhor, nós pedimos a Ti: nos dê a vitória para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo emprego, pelo sustento, ó Deus, toda a necessidade que todos nós temos. O Senhor tem cuidado da nossa vida, como nós aprendemos em Tua palavra. Busca o Senhor e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós clamamos a Ti: abra portas, dê, ó Deus, o sustento, tudo aquilo que é necessário. Nós confiamos em Ti, Senhor, e que a cada dia a luz de Cristo brilhe através da nossa vida, que o nosso testemunho não seja o mesmo do ímpio, daquele que é incrédulo, daquele que confia somente na ciência e no braço humano, mas nós possamos dizer que nós confiamos no Senhor, que assim esta luz de Cristo brilhe através de nós, para que outros possam, ó Deus, em Cristo ter a mesma esperança, a mesma fé, esperando que o Senhor possa realizar em sua vida, em sua família. Nós clamamos a Ti, pedimos ao Senhor mais uma vez que o Senhor cure as enfermidades, ó Deus, restabeleça a saúde dos nossos irmãos que têm, ó Deus, padecido neste momento. Cura para a glória do Teu nome, Senhor. Nós pedimos a Ti que eles sejam fortalecidos e que da mesma forma a esperança deles, ó Deus, esteja em Ti. Nesse momento, somente em Ti, depositando aos Teus pés, Senhor, toda a esperança, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Nós clamamos ao Senhor. Senhor amado, visite e abençoe cada lar, cada família, que a Tua bênção, ó Deus, repouse sobre a nossa casa. Nós pedimos a Ti que o Senhor, que nós temos em Ti esta proteção. O Senhor é o guarda de Israel, que ao sairmos, ao retornarmos, a Tua bênção esteja sobre nós. Nós clamamos a Ti, pedimos ao Senhor, abençoe este ministério, Senhor, a cada dia. Pedimos a Ti, Senhor, dê-nos a condição a cada dia de fazer a Tua obra, pregar o Evangelho, anunciar a salvação em Cristo, anunciar a esperança, sobretudo, no Deus, Criador dos céus e da terra, que tem conduzido a nossa vida em triunfo. Nós pedimos a Ti, abençoe o nosso pastor, dê a cada dia visão ao Teu servo, da Tua vontade, Senhor, e que a palavra do Teu servo sempre, ó Deus, venha sobre as nossas vidas, como este alimento precioso que o Senhor tem nos dado. Abençoe o lar do Teu servo e abençoe a cada família, Senhor. Nós clamamos a Ti, colocando diante do Senhor todos os trabalhos, tudo aquilo que será realizado para louvor do Teu nome. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos, ó Deus, a Tua direção e o Teu cuidado em todo momento sobre nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido sempre em triunfo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, encerrando este culto. Em quem está a nossa esperança?
Onde está a nossa esperança? Está nos homens ou está no Senhor? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que reina sobre toda a terra, reina sobre as nações. Que Ele reine em nossa vida, que Ele seja o Senhor da nossa vida. Amém? Amém. Rei glorioso Ele é, em majestade e poder, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a nossa luz, as trevas hão de fugir, gemer com sua voz, gemer com sua voz. Quão grande é o Senhor, todos cantem, grande é o Senhor, todos verão quão grande és, Senhor. O geração Ele é, o tempo está em suas mãos, princípio e o fim, princípio e o fim. Cordeiro Santo de Deus, de Judá o leão, a nossa salvação, a nossa salvação. Quão grande é o Senhor, todos cantem, grande é o Senhor, todos verão quão grande és, Senhor. Sobre todo nome é teu, tu és digno de louvor. Cantarei quão grande és, Senhor. Sobre todo nome é teu, sobre todo nome é teu, tu és digno de louvor. Cantarei de oh Senhor.
dos céus e da terra. Sim, ó Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa esperança. Em todo momento nós podemos confiar no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa. Nos despedimos na paz do Senhor. Glória a Deus.